Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a professora Edi, trabalho com crochê aí há aproximadamente uns 10 anos. E com crochê moderno, né, que é o crochê trabalhado com fio de malha, fio náutico, fio de poliéster, estou caminhando aí para os 5 anos. Então, já tenho uma certa experiência e eu quero compartilhar isso com vocês, porque aqui no canal eu recebo muitas perguntas em relação aos fios, né? Eu tenho testado diversos fios aí ao longo dos anos e eu quero trazer algumas orientações para que possa auxiliar você que está começando agora ou que tem esse tipo de dúvida, né, em relação aos fios, para que você consiga aí fazer os seus trabalhos da melhor forma, encontrar o fio ideal de acordo com cada trabalho que você vai fazer, certo? Então, vamos lá. Então, primeiro, eu quero que você comente aqui quais fios desse que eu falar aqui pra você já trabalhou, tá bom? E me conta também qual que foi aquele fio que você mais gostou. Bom, primeiro a gente vai falar de cestaria, porque os cestos, né, é uma paixão, né? Todo mundo, a maioria começa pelos cestos. E, inclusive, eu recomendo, se você ainda não começou nesse mundo, né, do crochê moderno, mas quer começar, recomendo que você inicie pelo cesto. Por quê? Porque ele tem todas as técnicas necessárias para que você faça outras peças depois. E não que a bolsa não tenha, a bolsa também tem, só que o cesto é muito mais fácil de você treinar e padronizar, tá? Então, para você fazer uma bolsa, vai demorar um pouco mais, você vai fazer muito mais processos. Para fazer um cesto, um pouco menos. Então, acaba que, para você padronizar um cesto, é muito mais simples. Então, quando você for para a bolsa, você já dominou várias técnicas. Então, provavelmente a tua bolsa vai ter um resultado mais bonito, mais satisfatório. Opa, Alex aí. Eu já tomei café. Bom, gente, então, né, recomendação, se você for iniciar, treine, comece pelos cestos, ok? Então, dito isso, cestos, normalmente a gente faz com fio de malha, tá? Lá em 2017, quando eu comecei a trabalhar com cestarias e bolsas também de fio de malha, a gente não tinha variedade de fios, a gente só tinha aqueles fios residuais. Os fios residuais, eles são muito bons, porém, eles têm toda a questão, né, de ser ecologicamente correto. Então, eles vêm também com nós, com emendas, com manchas, né? Então, eles são os reaproveitamentos mesmo das sobras de tecidos que ficam nas malharias, tá? Então, você não vai ter um fio que seja de uma espessura única do início ao fim, nem que seja de um material específico, porque eles fazem com as sobras. Então, as sobras a gente sabe que tem diversos tipos de tecidos, né? Por exemplo, tá? Algodão com elastano, que é o meu favorito para cestos, né? Dos fios de malha residuais. Tem fios com muito elastano, com pouco elastano, sem nenhum elastano. Então, diversos tipos mesmo, tá, gente? E não tem como você escolher. No fio residual, você não pode escolher, eu quero só de algodão com elastano. Eu quero, enfim, só de lycra. É muito difícil, né, você chegar para escolher, né? Não é toda a empresa que seleciona dessa forma. Então, acaba que você não consegue padronizar o teu trabalho de acordo com os fios residuais, no sentido de fazer sempre com o mesmo fio. Diferente, né, de agora, a gente tá em 2022, agora a gente já tem os fios premiums, né, que são os fios feitos, fabricados, né, de acordo com a fábrica lá que decidiu fazer um fio, por exemplo, tá? Então, hoje a gente tem muitas marcas de fios premiums, né? Eu já trabalhei com diversas, já testei diversas marcas e eu quero testar ainda mais, tá? Inclusive, se você tem alguma marca em mente, que você quer que eu teste e venha contar minha experiência pra vocês podem comentar aqui também, tá? Porque eu gosto de testar os fios. E eu não trabalho só com fio premium, tá, gente? Eu trabalho com fio residual também. Como eu comecei desde 2017, onde só tinha fio residual, eu acabei que me adaptei super bem a eles, né?
tirando todas as imperfeições, aprendendo a trabalhar exclusivamente com esses fios, então acaba que eu tenho uma facilidade para lidar com eles. Mas, para você que está começando hoje, você não precisa passar por isso, tá? Você já pode ir direto para um fio que seja padronizado, que tenha cartela de cores, que tenha uma espessura fixa, né? Hoje os fios prêmios, eles têm diversas espessuras, né? Dependendo da marca, tá? E também já vou falando que dependendo da marca, os fios são um diferente do outro, tá? Não é só porque são fios selecionados, fabricados, que vão ser todos iguais. Não, 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 não. Muito pelo contrário, tá? Algumas marcas têm uns fios super macios, outras marcas têm uns fios mais rígidos, outras marcas têm uns fios mais grossos, outras mais finos. Enfim, então só para você saber que nem todo fio premium é igual. Não é. Certo, gente? Então, para cestarias hoje, recomendação minha para vocês, que são fios mais grossinhos. Então, fios a partir de 35, 36 milímetros, são fios excelentes, assim, para cestarias. Eles vão te dar uma estrutura, né? Porque os cestos, eles precisam ser firmes, né? Eles precisam ter essa estrutura que deixa ele no formato certinho, que você pegue ele não amasse, né? Que você pegue ele fique ali, né, com aquela estrutura mesmo, né? A palavra é essa, gente. Então, eu quero até mostrar pra vocês alguns cestos que eu já fiz, inclusive vocês vão encontrar aqui no canal também alguns passo a passos, com fio residual e também com os fios premiums, tá? Se vocês quiserem, inclusive, fazer o passo a passo deles, independente do fio que você utilizar, tem aqui disponível pra você, certo, gente? E esses fios aí, dá pra fazer bolsas? Sim, gente, eles dão pra fazer bolsas também. Você consegue fazer tanto com o residual quanto com o fabricado, né? Alguns modelos de bolsas, como a bolsa borro, que é uma bolsa redondinha, que ela precisa de uma estrutura. Então, qual que é o fio ideal para esse modelo de bolsa? O fio ideal é aquele que tem pouca elasticidade, com uma espessura um pouco mais grossa, né? Porque a bolsa borro, ela precisa de estrutura, ela precisa que você pegue nela, né? Que ela seja parecida com você. Você pegue nela e sinta que ela tá firme ali. Quando a pessoa colocar alguma coisa, ela não vai, né, ceder, tá? Então, isso seria os fios ideais. Ed, dá pra eu fazer com outro tipo de fio? Sim, que eu já vou chegar lá, né? Que é o fio náutico. O fio náutico, ele já é totalmente diferente do fio de malha. Então, vocês podem estar vendo aqui atrás alguns modelos, inclusive de bolsas que eu fiz com o fio náutico. O que ele tem de especial? Na verdade, ele é um fio feito de plástico, né? Ele é um material sintético, digamos assim. E esse material, ele acaba sendo resistente à água, sendo um material mais firme, tá? Então, se você tem dificuldade em trabalhar com fios mais firmes, mais duros, digamos assim, compra apenas um para você testar e ver se realmente vai funcionar para o seu trabalho, tá? Então, o fio náutico, ele deixa a peça, né, por conta de toda essa característica dele, ele deixa a peça mais firme, mais estruturada, como vocês podem estar vendo aqui nesses trabalhos, tá? Então, eu gosto muito, nossa, gente, e a marca que eu trabalho é os fios da Ras Têxtil, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui na tela para vocês pesquisarem aí nos armarinhos, tá? Lembrando que a Ras Têxtil, ela não vende para consumidor final, apenas para lojistas, e os lojistas vendem para nós, que somos os consumidores finais, tá? Então, você consegue fazer cesto com esse fio? Consegue. Bolsa, tapete, consegue fazer tudo. Só que eu não recomendaria fazer o tapete, né? Como ele é um fio mais sintético, acredito que ele possa ficar meio escorregadio aí. Mas se você colocar aí algo embaixo, como uma resina, um material antiderrapante, já vai funcionar também, tá? Então, você consegue fazer peças decorativas, e só que eu uso muito pra fazer bolsa, gente. Bolsa, por quê? Porque ela fica muito resistente, ela é impermeável, ela fica leve, né? Então, dá um aspecto diferenciado pra tua bolsa. E quando a gente fala em bolsa, a gente se preocupa muito com o peso, né? Então,
Com o fio náutico, você consegue fazer uma bolsa maior, sem que ela fique pesada, tá? Diferente do fio de malha, por exemplo, que você vai fazer uma bolsa grande, você fica ali com 1 quilo de bolsa, ou 2 quilos, dependendo do tamanho da tua peça. Então, tem que ter esses cuidados, por isso que é importante a gente saber escolher os fios de acordo com o trabalho que a gente vai fazer. Então, por exemplo, a bolsa Madri, né? Fiz ela aqui com fio náutico. Mas se eu fosse fazer com fio de malha, eu não gastaria menos de 800 gramas, no máximo aí 1 quilo. E teria que ser um fio bem fino, tá? Para que também o ponto, a trama dela, ficasse harmônica, né? Porque são bolsas delicadas. Então, a gente precisa que ela mantenha essa delicadeza, certo? Todas as minhas bolsas, das minhas aulas, vocês conseguem fazer tanto com náutico, quanto com poliéster, quanto com fio de malha. Qual que é a diferença? É como que a bolsa vai ficar, é o resultado final, né? Tipo assim, você pode fazer de tudo, com tudo. Porém, não deve, né? Tem algumas bolsas que você vai fazer com fio de malha, você vai perder tempo. Por quê? Digamos que eu gastei lá 400 metros de fio náutico para uma bolsa, você vai gastar 400 metros de fio de malha, vai dar ali quase 2 quilos ou mais, né? Então, mas eu consigo fazer com fio de malha? Consegue, mas eu não recomendo, né? Tem modelos de bolsas que você tem que fazer com aquele material, né? Que o professor, ou que você mesmo já testou e viu que funciona, que fica leve, que fica agradável, tá? Senão, não vale a pena nem arriscar, certo, gente? Então, fio náutico é um fio excelente, porém, dependendo da marca também, assim como o fio de malha, ele é diferente, tá? Porque alguns fios náuticos, eles são mais rígidos, são plástico mesmo, daí você praticamente não consegue tecer, tá? Diferente desses, esses fios aqui são náuticos, mas eles são muito bons de tecer. Então, eu uso já há muitos anos e, gente, é o meu favorito, assim. Recomendo bastante, tá? Pra quem quiser testar aí um dia desses. E fio de poliéster, vamos lá. Fio de poliéster também você consegue fazer cestos, você consegue fazer bolsas, né? São fios muito mais leves do que o náutico, por exemplo. Por quê? O fio de poliéster, ele é feito de poliéster, então o material dele já é mais delicado, né? Significa que ele acaba tendo uma certa elasticidade. Então, se você tem qualquer dificuldade de trabalhar com fios mais duros, o ideal para você seria o fio de poliéster. Aí eu também uso o poliéster da Rastextil, certo, gente? E ele tem diversas espessuras, inclusive, tô fazendo aqui um modelo que eu vou ensinar lá no clube. E esse fio aqui, olha, ele com certeza substituiria muito bem o fio de malha. Ele é o fio de poliéster 7 milímetros, então você consegue usar aí para fazer os mesmos trabalhos que você faria com a malha, tanto bolsas quanto cestos, tapetes, enfim, tá? Então, sempre que você for fazer uma peça, você tem que cuidar com o fio que você vai escolher, porque se você pegar qualquer fio, vai ficar pesado, né? Ou muito leve, e às vezes não é o que você precisa, né? Então, testa os fios, tá? Se você tá começando hoje, testa os fios mais atuais, tenho certeza que vai te ajudar muito aí na evolução do teu trabalho, porque você não vai perder muito tempo tirando nós, emendas, essas coisas. Porém, se você tem uma preocupação, né, com o meio ambiente e você quer trazer isso para tua marca, aí sim, fugiria um pouco dessa coisa ecológica você trabalhar com os fios premiums, né? Tanto o fio de malha premium, quanto o fio náutico, quanto o fio de poliéster. Daí sim, você focaria só no residual, aprenderia a trabalhar muito bem com ele, tá? Mas, se você quer trazer outras mensagens, né? Quer trazer um trabalho premium mesmo, então você pode estar escolhendo esses outros fios que o mercado já oferece pra gente. E só falando um pouquinho mais aqui do fio de poliéster, ele também tem diversas espessuras, inclusive aqui no canal vocês vão ver alguns trabalhos, né, como chapéu, como bolsas, cestos só tem no fio náutico aqui, tá, no canal, mas segue a mesma lógica pro fio
de poliéster. Então, o fio de poliéster a gente tem hoje 2 milímetros, que inclusive é um fio bem fino. Pra quem gosta de trabalhar com agulha 4 milímetros, ó. Tá? E tem o fio 3 milímetros, que é um fio um pouquinho mais grosso, tem o 4 milímetros, tem o 5 e tem o 7, né? Que é um fio maravilhoso, assim. E eu vou deixar aqui embaixo o site da Rasteixe para quem quiser conhecer esses fios. Os fios de malha, se vocês quiserem saber alguma marca específica, eu falei, comentem aqui que eu trago um review para vocês. Faço uma análise de algum fio que vocês pedirem aqui e compartilho, tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou com qualquer dúvida ou se você entendeu algumas coisas, comenta aqui o que foi. Como que eu posso te ajudar mais nos próximos vídeos, tá bom? Então, beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, gente!